Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biossegurança. Sou o professor Fabiano Vale. Sugiro a todos então que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque esta aula já vai começar. Bem, vamos então começar a discutir o que é risco e o que é perigo. Bem, precisamos compreender bem esses dois conceitos. Biossegurança, então, é um conjunto de medidas que procura reduzir ou mesmo erradicar os riscos característicos das atividades que acontecem no setor de saúde. Bem, partindo disso, precisamos entender, então, o que é risco e o que é perigo. Perigo, fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, meio ambiente, local de trabalho ou a combinação destes. O risco, combinação de probabilidade de ocorrência e de sequência de um determinado evento perigoso. E ainda podemos acrescentar: perigo é a situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física, dano à saúde. Perigo nós podemos ainda acrescentar uma ameaça ou ocorrência de um acontecimento natural ou antrópico, perigo potencial de um agente biológico, químico ou físico presente no alimento ou a condição do alimento, causar um efeito adverso à saúde. Perigo é uma condição de um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar, de contribuir para uma lesão ou morte. Então, vamos falar um pouquinho dos riscos, da sua definição. Bem, risco é a capacidade, de uma grandeza com potencial por causar lesões e danos à saúde das pessoas. É uma fonte de situação com potencial de dano em termos de lesão ou efeitos negativos para a saúde das pessoas, danos a propriedades. Risco é a probabilidade de ocorrência de um particular agravo à saúde. Podemos ainda acrescentar risco, probabilidade de ocorrência de algum fato indesejável. Bem, partindo disso, precisamos entender perigo e o risco de morte. Resumindo, o perigo é a fonte geradora e o risco é a exposição a esta fonte. Bem, e de onde vem o risco? Então nós vamos discutir um pouco: instrução inadequada, supervisão ineficiente, práticas inadequadas, o mau uso do EPI, trabalho falho, não observação das normas. Bem, vamos começar então a falar um pouquinho dos EPIs de enfermagem. O direito de uso ao EPI por profissionais de enfermagem. Existe um grande debate sobre a utilização desses equipamentos de proteção individual. E nos dias atuais, que se intensificou, após o início da pandemia, da Covid-19, necessariamente, a proteção e a alta transmissibilidade desse vírus gerou um grande debate na necessidade e uso correto dos EPIs. Enfermeiros, técnicos e auxiliares, profissionais de saúde, assim como todos eles, aprendem na sua formação sobre a necessidade da utilização do EPI, aprendendo que estes EPIs protegem a sua saúde, a sua saúde física, e evitam claramente o acidente de trabalho inerentes às suas atividades elaboradas na sua jornada de trabalho. Sendo clara a necessidade da utilização, os profissionais ainda esbarram em problemas gerenciais, políticos, sociais e técnicos para a utilização desses EPIs. Bem, indubitavelmente, a utilização de EPIs é uma necessidade e um direito dos profissionais. O ambiente de trabalho é um local muitas vezes insalubre, que possui um alto risco de acidentes, sendo o dever do profissional realizar o correto uso desses EPIs. E a Justiça do Trabalho recebe um alto número de judicialização desta demanda, por motivos que geralmente estão ligados a instituições que não fornecem os equipamentos, como também podemos ver em algumas instituições públicas a falta
se relaciona com a administração pública e suas peculiaridades. Vimos, né, no momento da pandemia, a falta desses EPIs no início, né? A pandemia com a Covid-19 ocorreu, né, naquele princípio da imprevisibilidade. E aí houve a alta demanda, a alta procura desses EPIs, como a máscara cirúrgica N95, os aventais de gramatura, né, como a gramatura 40. Tudo isso, logicamente, para proteger a vida dos profissionais e também, né, proteger a vida dos clientes pacientes. Diante da atual pandemia, muitas notícias na mídia nós vimos, né, sobre a falta de EPI e a vulnerabilidade dos profissionais diante dessas doenças que foram evidenciadas. Além de riscos biológicos, que são os habituais, a Covid ainda trouxe aos profissionais de enfermagem um alto risco biológico de consequências devastadoras, exigindo dos profissionais a exata utilização dos EPIs, uma vez que a Covid-19 possui uma alta transmissibilidade e muitos óbitos foram, né, ainda são evidenciados todos os dias. E, infelizmente, muitos desses são profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares, que estão na assistência direta aos acometidos pela doença. Enquanto exista as normas regulamentadoras para fornecer as orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados com a segurança do trabalhador, há outros dispositivos legais para que se garanta a segurança dos profissionais, sendo necessário compreender o regime de trabalho para que se possa conduzir um exato direito referido, que se segue em diversos pontos da consolidação das leis trabalhistas. É importante o profissional conhecer essa lei, porque o profissional ele precisa ter esse conhecimento, exigir os EPIs, mas também ele tem o dever de utilizar esses EPIs de uma forma correta, seguindo os protocolos. Cabe também às instituições fornecer as capacitações adequadas e ao profissional utilizar da forma correta. Bem, a lei dos usos dos EPIs, né, a lei 6.514 de 77, faz parte da CLT. E essa lei é um dos dispositivos de proteção de segurança do trabalhador e são regulamentadas por normas regulamentadoras. Bem, a consolidação da lei trabalhista CLT, as normas regulamentadoras, a NR32 e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tudo isso voltado para o profissional. O capítulo 5 da CLT trata a segurança da medicina do trabalho. No artigo 157, temos as obrigações das empresas que devem cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, né, da medicina do trabalho, instruir os empregados, os colaboradores, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas por órgão competente, facilitar o exercício da fiscalização pelas autoridades competentes. Ainda o artigo 158 nos esclarece que deve o colaborador, o empregado, observar normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive instruções do que trata o item 2 do artigo anterior. O colaborador ainda, né, tem seus deveres, né, constituindo ato faltoso do colaborador a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. O artigo 66 da CLT refere que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados colaboradores gratuitamente esses equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e perfeito estado de funcionamento. Ainda temos o artigo 67 que busca a segurança e a qualidade desses equipamentos como certificado do Ministério do Trabalho. E além das NR6 e NR9 que estabelecem a definição em relação aos riscos ambientais. Temos nas normas regulamentadoras a NR32 o estabelecimento de diretrizes básicas para a implementação dessas medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem essa atividade de promoção à assistência à saúde em geral.
A NR32 considera o risco biológico e a probabilidade de exposição ocupacional aos agentes biológicos, apresentando necessidade do uso de EPIs em diversas situações. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem assegura o direito ao uso dos EPIs aos profissionais que têm referências em relações com as organizações, em seu artigo 63, assegurando aos profissionais desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família, coletividade, sob seus cuidados. É dispor de material de equipamento de proteção individual coletiva segundo as normas vigentes. E no artigo 64, onde deve o profissional recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta do material e equipamento de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. Em tempos de pandemia pelo coronavírus, é de grande importância a discussão sobre o embasamento legal em relação ao uso de EPIs, uma vez que muitas instituições acabam, às vezes, não fornecendo necessariamente proteção aos profissionais. É dever de cada profissional de saúde se proteger e proteger a sociedade. E os EPIs são os passos iniciais para este processo, já que os profissionais de enfermagem estão na linha de frente, com cuidado, e passam maior tempo, com os acometidos pela doença. São os que mais se expõem em contato com vírus e, consequentemente, os que mais adoecem e, infelizmente, muitos acabam perdendo a sua vida entre todos esses profissionais. Portanto, os conselhos de enfermagem devem sempre ser acionados no caso do descumprimento das obrigações por parte das instituições. Fiscalizações devem ser realizadas pelos órgãos e devem ser estimuladas pelos profissionais em caso de observância do descumprimento dessa lei, das proteções individuais dos profissionais. A lei protege e regulamenta a utilização dos EPIs. A reciclagem deve ser sempre presente aos profissionais para que o uso dos EPIs sejam feitas de maneira correta. O cumprimento legal da proteção dos profissionais é uma garantia fundamental e diz respeito a um direito fundamental constitucional e ainda protegido pelo direito do trabalho. Bem, discutimos um pouco, a necessidade, a importância do uso do EPI nesses momentos de pandemia, onde os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão no enfrentamento com os acometidos pela Covid-19. Então é importante que o profissional, ele saiba, ele detenha essa informação, que ele tem o dever de utilizar os EPIs, mas as instituições e os seus gestores têm o dever e a obrigatoriedade por lei de fornecer o EPI, fornecer a capacitação e cabe ao profissional utilizar da maneira correta, seguindo os protocolos de boas práticas, seguindo também as comissões de controle de infecção hospitalar, para que seja evitado o seu mau uso, que seja evitado o trabalho falho, quando não há observância dessas normas. Seguindo ainda o risco, entende-se por agente de risco qualquer componente de natureza física, química, biológica, que possa comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Para que tenhamos ação em biossegurança, é imprescindível realizar uma avaliação de risco. Bem, quando partimos para a avaliação de risco, começamos a falar do mapa. Conhecer uma unidade de saúde, conhecer a estratégia, conhecer os locais onde existe um risco maior em cada setor, é imprescindível para o profissional, para todos os profissionais que trabalham na unidade de saúde. O mapa de risco hospitalar é uma estratégia que proporciona uma segurança para a equipe, os pacientes e demais pessoas que frequentam aquele espaço. Então, uma unidade de saúde, onde frequentam colaboradores, pacientes, clientes, familiares, acontecem visitas esporadicamente, profissionais que trabalham tanto interno quanto externamente precisam conhecer o mapa de risco.
Deste modo, será possível, né, desempenhar as funções de uma forma melhor. Todo estabelecimento clínico deve conhecer suas obrigações legais a fim de manter adequado funcionamento. O mapa é uma ferramenta contendo a representação gráfica de risco, tendo como base o layout da instituição hospitalar, como estamos vendo neste momento. É essencial para manter o ambiente seguro para todos. O mapa de risco hospitalar é uma representação gráfica de uma planta baixa, né, que contém círculos de vários tamanhos e cores, identificando as áreas de risco e as áreas onde há mais ameaças. Em maior ou menor grau, elas podem comprometer a saúde dos indivíduos, dos profissionais, dos pacientes, dos colaboradores que circulam naquele ambiente. Deste modo, os funcionários conseguem ter uma percepção mais clara, né, sobre a estrutura desses locais, os graus de riscos, né, os pontos que apresentam mais perigos e estão mais sujeitos à ocorrência de acidentes. A partir dessa noção, a equipe pode utilizar medidas preventivas a fim de se precaver contra esses tipos de problema. Neste sentido, é fundamental garantir a segurança do colaborador e trabalhador. O mapa de risco é um item obrigatório para os estabelecimentos, para as instituições, para a prevenção de ameaças e evitar maiores danos à saúde. Ameaças podem estar relacionadas com a jornada de trabalho excessiva, com turnos ininterruptos, o uso de técnicas inadequadas, ou a presença de equipamentos perigosos, ou até equipamentos descalibrados, equipamentos que não estão passando por manutenções, né, periodicamente, né, que podem causar danos ao colaborador, ou em decorrência até de exposição contínua. Entre eles, né, nós temos os aparelhos radiológicos, os equipamentos de radioterapia, braquiterapia, aplicadores, né, de radioisotópicos, né? Bom, o mapa de risco hospitalar, ele tem um objetivo, né, de identificar os pontos de vulnerabilidade e as ameaças do local que tem o potencial de causar danos à saúde. A norma regulamentadora, a NR5 do Ministério do Trabalho, determina que a CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes, juntamente aos indivíduos expostos, né, e riscos, né, e o SISMET, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, tem o dever de elaborar o documento em empresas, hospitais, clínicas, estabelecimentos de saúde. A finalidade do mapa de risco é fazer identificação preliminar, conhecer esse ambiente, fazer um diagnóstico desses pontos de vulnerabilidade, os pontos que mais ameaçam, que podem causar mais danos, tanto aos pacientes quanto aos funcionários. Além disso, essa ferramenta, né, é uma maior conscientização dos funcionários, de modo a visualizar, né, de um modo didático, transparente, em relação aos riscos presentes nessa instituição. Sendo assim, para promover a adequada conscientização de toda a equipe de trabalho, o mapa de risco hospitalar precisa estar exibido em local público ou nos setores, né, movimentados, que seja acessível a todos. Dessa forma, a equipe poderá ter conhecimento integral sobre o conteúdo deste estudo e poderá tomar as devidas cautelas. Bem, caso a instituição, né, não realize, não obedeça essas normas, será possível, né, é passível de aplicações de multas, de penalidades, passando até por possíveis auditorias fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem deve criar o mapa de risco? Bem, quem será que deve criar esse mapa de risco que nós estamos agora observando, né? As questões de intensidades de risco, riscos ambientais, né? Que nós temos aí a diversidade de cores apontando, né, os seus riscos que podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e a probabilidade de acidentes, né? Então, quem deve criar o mapa de risco, nós já falamos, então vamos novamente, né? O mapa de risco é um documento estratégico que deve ser necessariamente elaborado pela CIPA. Além disso, a possibilidade de contratação de empresas de terceirização. Às vezes, dependendo do município, dependendo da unidade, ela não tem
né, sua formação devido à sua capacidade de tamanho e número de contratados de colaboradores. Então existe a possibilidade de contratação de empresas terceirizadas contendo equipe especializada de medicina do trabalho, a fim de trazer mais eficiência e agilidade para a criação dessa ferramenta. O mapa de risco apresenta círculos de várias cores, verde, vermelho, marrom, amarelo e azul, e tamanhos, né, de intensidade de riscos acima, né, grande, médio e pequeno. Sendo assim, o tamanho do círculo traz identificação das dimensões de grau de risco presentes na unidade hospitalar, que ela pode ser dividida em 3 níveis ou intensidades, né, leve, moderado e elevado. De fato, os círculos tornam a visualização do mapa mais clara e precisa de fácil entendimento de todos. Então vamos lá, né? Por sua vez, a cor dos círculos representa a natureza e características de risco. Então vamos falar um pouquinho do grupo 1, a cor verde indica existências de riscos físicos, ruídos com alta intensidade, alta vibração, temperaturas muito baixas, né, ou muito altas. O grupo 2 é a cor vermelha, indica a existência de riscos químicos, poeiras, fumos, neblinas, né, substâncias químicas que existem o risco de serem inaladas pelas pessoas. A cor marrom indica a existência de riscos biológicos, né, vírus, parasitas, fungos, bactérias, né, protozoários, todo tipo de micro-organismo que tem o potencial de trazer danos sérios, né, danos à saúde. E a cor amarela está relacionada com o modo de desenvolvimento das atividades, sendo assim ela indica, né, a existência de riscos ergonômicos que causam estresse mental, estresse físicos, né, por meio de esforços intensos e inadequados. Podemos citar, por exemplo, má postura, levantamento e transporte manual de peso, esforço excessivo, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno e diurno, né, jornadas de trabalho prolongadas, repetição de tarefas sem a devidas pausas, né? E nós temos também o grupo 5, a cor azul, que indica a existência de riscos de acidentes naturais em decorrências a estruturas inadequadas e defeituosas. Bem, então aqui nós podemos citar, por exemplo, né, prédios antigos, né, com construções antigas, que podem aí trazer riscos de incêndio, explosões, inundações, né, que também possam conter a falta de equipamento de proteção individual, os EPIs. Também nós podemos citar as instalações elétricas defeituosas, né? Então tudo isso está atrelado com o nosso mapa de risco. É importante conhecer, sim, é importante ele estar num local público para que todos os colaboradores, para que todos os pacientes, né, aqueles que estão transitando pela unidade, possam entender, visualizar. Precisa, né, ser publicado em locais públicos e que seja de fácil entendimento. Bem, para podermos aqui retornar, né, e não esquecermos, biossegurança é um conjunto de medidas que procura reduzir ou mesmo erradicar os riscos característicos das atividades que acontecem no setor de saúde. O nome pode sugerir algo difícil, mas comportamentos simples como utilizar equipamentos de proteção, evitar materiais tóxicos, seguir regras de segurança, isso realmente faz toda uma diferença. Isso porque existem, né, algumas medidas que, quando não são executadas, podem prejudicar toda a gestão de uma unidade de saúde. E alguns erros comuns são facilmente identificados. Bom, vamos citar alguns erros. Negligência às medidas de prevenção de acidentes. Negligência das condições de armazenamento de materiais e produtos, de insumos. O uso incorreto do equipamento de esterilização. A ausência de limpeza do final do dia, equívocos de fiscalização, inexistência de manutenção nos equipamentos. Isso sim pode trazer grandes danos. Alguns exemplos de acidentes de trabalho. Podemos ver, né, o descuido, a falta de atenção
o risco com os perfluorocortantes, né? O risco de contaminação devido à não observância da utilização correta dos EPIs, devido à não observância, né, de não observar a atenção que deve ser tida quando estiver mexendo com materiais perfluorocortantes, realizando aí os procedimentos, né? Bem, o erro do uso de equipamentos também pode estar atrelado com erros estruturais, contato desprotegido com agentes contaminantes. Por isso, a higienização frequente e o descarte correto de resíduos, entre outras normas, ajudam significativamente a evitar possíveis riscos, acidentes que podem acontecer. Precaução. Algumas normas regulamentadoras, como a NR32, possuem critérios básicos para a adoção de medidas de proteção aos funcionários. Um simples toque em um paciente que possui alguma patologia contagiosa é um erro grave. Por esse motivo, é de grande necessidade conscientizar e treinar bem toda a equipe. Bem, quais são as atividades de risco no ambiente hospitalar? Segundo a NR32, são atividades de riscos afazeres, né? Os profissionais são capazes de proporcionar dano, doenças ou mortes aos indivíduos. Quando listamos, né, alguns riscos, nós citamos os riscos ambientais, são considerados riscos físicos, químicos e biológicos. Os agentes ambientais são muito estudados na área da segurança da saúde, sobretudo na elaboração e implementação dos programas, como o programa de gerenciamento de riscos, programas de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico ocupacional. Bem, pelo grau de vulnerabilidade ser alto, é necessária uma gestão de risco em saúde nas instituições. Essa gestão deve ser coordenada por especialistas em processos preventivos, né? Precisa passar por profissionais que conheçam e façam esses estudos e que realizem essas capacitações aos profissionais. Bem, como nós estamos vendo aqui na imagem, precisamos adotar algumas ações de biossegurança, protegendo aí os profissionais. Por isso é importante que os profissionais recebam treinamento sobre técnicas que devem ser adotadas para manter o ambiente seguro e eles se manterem seguros. Olhando essa imagem, podemos citar assim: descartar todo o material perfluorocortante contaminado ou não nos coletores de descarte, nunca reencapar agulhas. De cada 10 acidentes que ocorrem, 3 são por reencapamento de agulhas. Sempre utilizar equipamentos de proteção individual, como touca, óculos, luvas, máscaras, aventais ou capote. Nunca usar calçados abertos no ambiente de trabalho. Os calçados devem cobrir o peito do pé, porque uma agulha, exudato, sangue, fluidos corporais, agentes contaminantes podem cair e contaminar aí a sua pele, que ela pode estar íntegra ou não. Ao transportar tubos de ensaio ou seringas contendo materiais biológicos pelos corredores, nunca os levar na mão. Existem suportes para que isso seja realizado. Aqui nós temos também uma imagem, né, que significa perigo e risco, a inobservância, né? Prevenção de acidentes com materiais perfluorocortantes, né? Máxima atenção durante a realização desses procedimentos. Nunca reencapar agulha, como nós falamos, né? Existe uma alta, né, incidência de profissionais que acabam se contaminando no processo de reencapar agulha. Desprezar corretamente os materiais após o uso. Sempre desmontar aquele que montou a sua bandeja. Como deve ser feito o descarte de material, né, o perfluorocortante, agulhas, lâminas, tubos de coleta expõem os profissionais a bactérias, vírus, por isso a exigência, né, de tratamento especial. O descarte deve ser feito logo após o uso em um recipiente, né, resistente aos vazamentos e a rupturas. O recipiente deve ser lacrado ao atingir 2/3 de sua capacidade, classificado como lixo hospitalar, né, do grupo E, e então identificado com o símbolo de risco biológico, incinerado por empresas especializadas. Bem, alunos, chegamos ao fim da nossa aula, espero
todos aí possam assistir, rever os slides, realizar as suas anotações. Ainda teremos atividade e depois falaremos um pouco mais sobre o descarte, sobre as questões de meio ambiente e um pouco da NR32. Um grande abraço, alunos, e até a próxima!